Exatamente assim, né? Eu comecei a trabalhar por livre e espontânea pressão, aos 16 anos, né? Então não tem aquela história, não, olha, uma gêniazinha foi com 16, foi nada disso, eu queria sair, ela falou, vem trabalhar porque eu não tenho dinheiro para pagar, enfim, colaborador. E numa charutaria, na época, porque tinha aquele movimento do boom do charuto, né? Eu tenho um tio, irmão da minha mãe, que ele tinha virado emergente, no Rio tem muito esse termo, né? Então saiu ali, enfim, né, de uma classe média um pouco mais baixa, foi crescendo na vida e começou a fumar muito charuto. E minha mãe não entendia nada de charuto, mas, enfim, ela começou a empreender por sobrevivência. Ou ela abre um negócio com pouco dinheiro que o meu pai deixou, ou ela não ia ter dinheiro para, enfim, botar comida em casa, né? Então eu comecei a trabalhar com ela aos 16 anos. E logo depois eu entrei na faculdade de Direito, né? Então eu sou advogada de formação. Sim. Meio sem saber o que eu queria fazer. E por que direito? Você acha que o direito poderia te dar uma base para você partir para, enfim, para... Então, eu fiz direito porque eu tinha, na verdade não era nem um desejo meu, né? Era um desejo da minha família que eu fosse juíza. Sim. Né? Então tinha ainda muito aquela coisa estabilidade. Da estabilidade, né? Do funcionalismo público, né? E como eu sempre acabei, nessa época eu já me colocava de alguma forma, assim, em algumas situações, né? Eu liderava ali, mas ainda muito timidamente. Minha mãe falou assim, você vai ser juíza, você tem toda o porte, ela sempre falou, você tem porte para ser juíza. Eu falei, tá bom. Tem firmeza. Firmeza. Eu falei, tá bom, vou ser juíza, né? Nem mal sabia o que a juíza fazia. Mas lá fui eu e fiz uma faculdade de Direito, né? E no meio da faculdade eu descobri que eu não queria aquilo não era para mim. Fiz um estágio no Fórum do Rio de Janeiro, eu falei, não é isso que eu quero para mim. Mas eu me formei, eu falo isso com todo orgulho, eu me formei, eu ainda tenho a carteira da ordem, né? Mas sabendo já que você não ia seguir uma carreira já sabendo de que eu advogada, não juíza. seguia, eu não ia querer. Porque o que aconteceu? Eu fiz um primeiro estágio, Ivan, e aí o que aconteceu? Eu fiz esse estágio, e aí, dentro do estágio, eu estava fazendo uns folders de pesquisa de opinião para os clientes responderem na Tabaco Companhia Café, que era o nome da tabacaria. Então eu passava 50% do estágio trabalhando ainda para a Tabaco Companhia, porque eu fazia estágio de 4 horas, eu saía e eu ia para a loja. E assim foi, né? Em um determinado momento, eu com 19 para 20 anos, eu estava indo de ônibus, né, para a faculdade, e aí eu comecei a ver um boom de café gelado, né? Então você imagina a Starbucks crescendo muito. E é interessante a gente falar isso no momento da Starbucks agora, né? Porque a Starbucks lá fora, ela estava crescendo muito. Ela abria uma loja a cada 4 horas. Então era um big case. Na verdade, continua sendo um grande case, né? E eu era muito apaixonada por aquele modelo. Então, eu estava vindo, e aí já tinham algumas cafeterias no Rio de Janeiro colocando ali, muito timidamente também, café gelado. E as pessoas consumindo. Falei, mãe, vamos colocar café gelado aqui. E a mãe falou assim, claro que não. Nosso negócio não é esse, falou, né? Camila, você quer colocar café gelado no inverno? Se bem que o inverno de Rio de Janeiro, né? Também não é aquele inverno. Mas você imagina, ela virou e falou assim, imagina, Camila, a gente mal vende café quente, você quer vender café gelado? Falei o seguinte, deixa eu botar 3 amigas minhas aqui, a gente começou a fazer coquetelaria na frente dos clientes. E eu falei o seguinte, se eu aumentar em 30% as tuas vendas, eu não falava vendas, sei lá que eu falava, era vendas, eu não falava faturamento líquido, não falava nada disso. Eu falei, se eu aumentar em 30% as tuas vendas, você me dá um percentual da sociedade? Não. Você não vai conseguir. Eu falei, tudo bem, enfim. Chegou no final do mês, 30 dias, eu bati 28%. Eu falei, aí? E ela falou assim, eu vou te dar 15%. Na verdade, eu não vou te dar. Você mereceu, porque foi o primeiro aumento percentual e nominal ao longo de 4 anos de história. Sim. E esse foi o meu grande gatilho que me fez entender que eu podia fazer acontecer de alguma forma. Foi o meu grande gatilho empreendedor. Aí você se forma em Direito, ainda trabalhando na tabacaria com a sua mãe. Ainda trabalhando. Tá. Eu me formo em Direito, ainda trabalhando, mas eu já era sócia. Já melhorou seu status ali. Já melhorou. E aí, eu com 15%, o negócio ele passou a ser um negócio muito lucrativo. A gente passou a ter demanda reprimida, porque, veja, a gente era uma operação de 25 metros quadrados, no edifício Avenida Central, no coração do centro do Rio de Janeiro, onde tinha uma circulação de 120 mil pessoas por dia. Então, o que aconteceu? As pessoas elas começaram a ter aquele hábito muito forte de tomar café. Então, olha, eu tinha 2 produtos.
com um ticket médio mais baixo, mas eu tinha uma margem muito grande, e um outro que tinha um ticket médio altíssimo, que era o charuto. Então, uma caixa de charuto, na época, custava os seus R$ 3.500. Se você traz isso a valor presente hoje, imagina, eu estou falando de 20 anos, estou falando de praticamente quase 22 anos atrás. Então, a combinação era muito boa. Então, o resultado líquido era muito bom. Então, você imagina, eu com 21 anos, né, tendo um percentual de 15%, né, que eu ganhava dividendos na época, né, imagina. Então, eu comecei a entender o seguinte, bom, se eu estou ganhando agora minimamente um dinheirinho, como é que eu faço para multiplicar ele? Ao invés de sair gastando por aí, comprando um carrão e, putz, não adianta você pode ganhar R$1 milhão, se você gasta 1.200.000, você vai continuar no lugar que você está. Na verdade, você vai se endividar, a verdade é essa. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a colocar o dinheiro e abrir novas operações da Tabaco e Companhia Café. Na verdade, saiu Companhia, virou só Tabaco Café. Pelo Rio de Janeiro. Sendo Rio de Janeiro. Uhum. Então, abri a segunda, abri a terceira, abri a quarta. E em um determinado momento eu comecei a ter uma demanda por alimentação saudável. Olha. Mas as pessoas pediam, mas elas não comiam dentro da Tabaco Café. Por quê? Porque ainda se permitia fumar e fumavam charuto. Mesmo que eu tinha exaustão de centro cirúrgico hospitalar. Mas eu queria te perguntar, qual você considera que foi o maior erro da sua carreira até hoje e qual foi o maior acerto na sua trajetória? Olha, eu acho que o meu maior erro, ele sem dúvida nenhuma foi o erro dos 280 mil. Porque ali naquele momento eu falei, eu quebrei, eu tô falida, mas eu não me atentei a uma coisa muito importante. Eu criei um negócio para mim, de acordo com meus gostos. Esse é o pior erro que um empreendedor pode ter. Você tem que criar um negócio para o teu cliente, para o teu futuro cliente, em cima daquilo que ele quer. E aí o que acontece? Isso acontece muito, né? Você vai lá, muitas vezes você, vou criar, lá gasta um dinheirão dentro de um mercado até muito grande, mas que ninguém quer. E essa é a principal causa de mortalidade dos negócios do mundo. No market need, ou seja, não tem necessidade no mercado. E quando você fala dos 280 mil, é que você colocou todo o seu capital nesse negócio, foi isso? Isso foi um erro também? Você não faria isso hoje? De forma nenhuma. Eu nunca tinha pensado nesse aspecto. Mas deu certo, né? Deu tudo certo, então estamos aqui nesse momento, né? Então, pelo menos deu certo. Tudo certo. E o maior acerto, eu acho que sem dúvida foi conseguir mudar a chave de empreendedora de um negócio só para empreendedora / investidora de múltiplos negócios. Eu acho que esse foi o maior acerto. Foi romper com o status quo. Então, quando eu comecei a fazer investimento anjo, minha família inteira foi contra, torcendo o nariz. Esse negócio aí dá dinheiro, esse negócio de aplicativo. Você tá louca, Camila. Continua nos seus negócios aqui de alimentação. E eu não queria. Então, eu acho que esse, sem dúvida nenhuma, foi o meu maior acerto. Muito bom. Camila, você é uma pessoa muito firme, tanto é que muita gente queria que você fosse juíza. Então, com toda a sua firmeza e sua sinceridade, eu queria que você colocasse aqui qual a sua maior qualidade, a qualidade que mais te ajudou na sua carreira até hoje, ou as suas qualidades. Ousadia. Acho que ousadia, sem dúvida nenhuma. Sabe aquela coisa de, não dá certo, não, vamos fazer dar certo, vamos fazer até dar certo. Comunicação, acho que sem dúvida nenhuma. Eu não achava que isso poderia ser, mas quando eu descobri o poder de uma boa comunicação, e eu vejo que conseguir se conectar com o outro. Então eu me conecto com histórias, eu me conecto com pessoas, eu me conecto com empreendedores. Porque por trás de todo CNPJ tem um CPF, né? E se o CPF não é bom, o CNPJ também não vai ser. Então porque é isso que me conecta. É isso que me mantém o pé no chão. Então, e tem uma quarta, que eu acho que é um pouco da visão, assim, né? Umas pessoas falam, você é visionária.
Mas eu estudo tanto, eu estou sempre vendo o que está acontecendo no mundo, né? Que isso acaba me trazendo uma visão um pouquinho mais aguçada. É o tal do clichê, né? Assim, quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. É, né? é.